Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui no Vale a Pena do Observatório da TV, no nosso canal do YouTube. Este programa que às sextas-feiras relembra trajetórias de figuras muito importantes do nosso cenário artístico, principalmente atrizes, atores, dramaturgos, que ainda estão vivos para receber essa homenagem. E relembro sempre que, para falar daqueles que já nos deixaram, temos nas segundas-feiras o In Memoriam. Nesta semana, nós vamos falar da trajetória de uma grande atriz, uma das maiores, sem favor nenhum a ela, tanto quando nós falamos de teatro, quanto de televisão e mesmo de cinema, que ela fez relativamente menos comparando com teatro e TV. Esther Góes. E, como eu falo sempre, antes de começarmos aqui a relembrar as trajetórias no Vale a Pena, se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Todo dia tem um de segunda a sexta-feira. Comente aqui sugerindo temas para nós e compartilhe com outras pessoas que gostam desse conteúdo sobre televisão. Esse pedido é um pedido que eu faço sempre, também porque quando nós vemos as estatísticas do canal, quem viu, quem não viu, o que viu, quem comentou, enfim, nós constatamos que uma parte das pessoas que assistem aos nossos conteúdos não são inscritas. Então é importante para o crescimento do canal, para o canal chegar a cada vez mais gente, que você faça isso. Se inscreva, comente, curta, compartilhe, etc, etc. Esther Góes se chama Esther Góes mesmo, Esther Pontin Góes. Ela nasceu aqui em São Paulo no dia 4 de fevereiro de 1946. Portanto, nesta semana ela está completando 77 anos de idade. Os nossos parabéns a ela, inclusive. É um dos motivos para nós fazermos essa homenagem agora por essa época, inclusive não esperando uma idade redonda, digamos, como os 80. Né? Até lá podemos fazer outras homenagens, relembrar outros trabalhos da vasta carreira da Esther Góes, sem dúvida. E já a citamos em muitos, quando falamos de O Espantalho, quando falamos de Cortina de Vidro, quando falamos de Direito de Amar, enfim. Ela, desde jovem, desde criança, a gente pode dizer, gostava da atividade de interpretar, pensou em ser atriz e foi construindo a sua vida para isso. Mas de início não era uma coisa assim tão racionalizada, tão planejada. Ela gostava de ser atriz e quando se deu conta, no colégio de aplicação da USP, onde estudava, estava envolvida com o grupo de teatro amador ali dos alunos da escola. E entre os seus contemporâneos nessa fase de colégio de aplicação, e posteriormente já entrando em atividade profissional e em cursos mais elevados, digamos assim, no sentido acadêmico da coisa, como a Escola de Arte Dramática, a EAD, do Dr. Alfredo Mesquita, nós temos entre esses contemporâneos da Esther Góes figuras como Jandira Martini, Neila Torraca e Tônio Carvalho. Além, claro, do Renato Borghi, que é um grande companheiro de uma fase da carreira e da vida da Esther Góes, porque eles foram casados durante alguns anos, tiveram um filho, Ariel Borghi, que também é ator, está ligado ao fazer teatral, está no sangue realmente, né? Como os pais, ele seguiu essa carreira e é um grande parceiro da Esther, especialmente aí de 20 anos para cá, nas realizações dela em teatro, que são muitas. Em teatro, ela basicamente não para. Está sempre envolvida em uma montagem ou outra, não só como atriz, mas também como diretora e até chegou a escrever dramaturgia também. Embora tenha se dedicado em 99% da sua carreira, seja no teatro, na televisão ou no cinema, à atividade de atriz. Pois bem, Esther formou-se em 1969 na Escola de Arte Dramática. E, a essa altura, já participava de espetáculos teatrais, lançou-se à vida de atriz profissionalmente ao formar-se, porque era uma orientação, um pedido da Escola de Arte Dramática e especialmente de Alfredo Mesquita, que os alunos não atuassem profissionalmente enquanto ainda estudassem,
Ele tinha os seus motivos para isso e, em geral, eles obedeciam, mas é uma coisa natural. Você começa a ser visto pelos profissionais que querem realmente novos talentos que vão surgir para serem incorporados às companhias de teatro, enfim, e você se interessa pelo trabalho dos profissionais, já que você está estudando para se tornar um deles. Então esse intercâmbio de experiências, desejos e conhecimentos é muito normal e acaba sendo um pouco difícil, especialmente quando você já demonstra algum talento, não se envolver com atividade profissional mesmo sendo estudante, né? Mal comparando, é como se você já começasse a fazer um estágio. E isso aconteceu com vários artistas dessa geração. Inclusive, por conta desse impedimento, dessa recomendação da EAD, foi que Estergóis e outros dos seus colegas não puderam já de saída estrear com uma temporada de Hair, dirigida pelo Adhemar Guerra, produção do Altair Lima, que havia a intenção e a ideia de que esses estudantes da EAD estreassem, mas não foi possível porque justamente ainda não tinham se formado. Mas depois ela fez Hair e fez muitas outras peças nessa época, além de ter se incorporado ao grupo de artistas do Teatro Oficina, coordenados ali pelo José Celso Martinez Correia. Entre as muitas, e quando eu digo muitas é em caixa alta, tá? Caps Lock. Entre as muitas, as dezenas de peças que Estergóis já fez na vida, gente, e tem feito ainda, porque a mulher não para, eu vou citar algumas, eu até anotei assim mais ou menos na ordem, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da variedade de repertório e de uma inquietação artística no fazer daquilo que ela mais gosta, que é ser atriz, mas com propostas diferenciadas, dando cutucadas realmente no público, na sociedade daquele momento, peças valorosas que ela não faz por fazer. É um teatro menos convencional e mais para pensar, mas não exatamente chato, cabeção, um teatro inteligente. Vejam só. Os Pequenos Burgueses, O Rei da Vela, Galileu Galilei, América Urra, Hair, que eu citei há pouco, Graças Senhor, Frank V, O que Mantém um Homem Vivo, Absurda Pessoa, Marragone, Hamlet, Santa Joana, O Amante de Madame Vidal, Não Tenha Medo de Virginia Woolf, O Abajur Lilás, Tarsila, Determinadas Pessoas, Weigel e, mais recentemente, Ubu Rei. Apenas alguns dos trabalhos da Estergóis no teatro, com uma grande variedade de criadores, do Derremet, Gorky, Oswald de Andrade, Alfred Jarry, Brecht, claro, e é realmente uma atriz de um repertório muito rico, nem sempre muito comercial, mas muito rico e que vale a pena, se você tiver a oportunidade de ver no palco uma profissional da grandeza da Estergóis. E, como eu digo, o Vale a Pena serve para homenagear esses profissionais que estão vivos a ponto de poderem receber essa homenagem. Porque quando a pessoa morre, é muito natural que a gente vá rememorar carreiras e tal, é até um serviço que a gente faz para o grande público, relembrar o poder dessas carreiras. Mas uma atriz como a Estergóis e muitos outros que nós já homenageamos aqui, sem dúvida merece que em vida nós os celebremos e sigamos acompanhando tudo que eles ainda têm a fazer, que a gente espera que seja bastante. Por fazer muito teatro e a partir dos anos 70 também fazer muita televisão em várias emissoras, Estergóis fez menos cinema do que outros nomes da sua geração. Mas marcou presença em produções bastante elogiadas e premiadas, quando não a própria atuação da atriz, os filmes ou o trabalho dos diretores, enfim. Podemos citar, por exemplo, Eternamente Pagu, dirigido por Norma Bengel, no qual a atriz viveu Tarsila do Amaral, personagem que retomaria depois no palco, com texto de Maria Adelaide Amaral. Pagu nesse filme é a Carla Camurati, salvo erro da minha parte. As duas foram mulheres do Oswald de Andrade, o escritor, ícone do modernismo, do qual a própria Tarsila também é um ícone e uma das criadoras, uma das pensadoras desse movimento. Ela também fez uma cantora de rádio, a Estelinha, num filme de mesmo nome do Miguel Faria Júnior, que foi lançado em 1990, e participou, entre outros trabalhos de tela grande, de As Meninas,
baseado no livro de Lígia Fagundes Telles. E também, vamos lá, tem aqui o meu caderninho que me ajuda, porque a gente conta com a memória, mas caso ela falhe, ele está aqui. Eternamente Pagou, que eu citei, A Próxima Vítima, Por Trás do Pano, e um dos trabalhos recentes da atriz é O Paciente, que fala dos últimos dias de vida do presidente Tancredo Neves, que faleceu em 1985. Nesse filme, Tancredo Neves é interpretado por Otton Bastos e Esther interpreta a esposa de Tancredo Neves, Dona Risoleta. Tentou emprestar na sua interpretação um pouco da força que podia se identificar na Dona Risoleta através dos telejornais, das passagens dela pela televisão, a força daquela mulher que vivia um momento tão difícil como esposa, mas também como cidadã e transmitindo para todo um povo que ansiava pelas melhores notícias e acabava tendo as piores, esperança num futuro para o Brasil, mesmo sofrendo tanto quanto estava sofrendo a Dona Risoleta com o quadro de saúde de Tancredo Neves. Na televisão, a carreira de Esther Góes começou em 1973, quando ela participou da novela A Volta de Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, na TV Tupi, que era uma sequência, como o nome deixa claro, de Beto Rockefeller, que o autor havia escrito na mesma TV Tupi entre 1968 e 1969. Ela só faria outra novela em 77, rodada ainda em 76, começo de 77 estava rodando ainda, mas muito adiantado, O Espantalho, de Ivani Ribeiro, no papel da Geni, mulher do prefeito Breno, que é o Fábio Cardoso. Esse papel em Mulheres de Areia, nos anos 90, na TV Globo, que incorporou tramas, personagens, características de O Espantalho, chamou-se Vera e foi interpretado pela Isadora Ribeiro. Nesse meio tempo, entre A Volta de Beto Rockefeller e O Espantalho, Esther Góes participou de muitos teleteatros na TV Cultura, no projeto do Teatro 2, coordenado por Nídia Alícia. Alguns deles foram A Beata Maria do Egito e A Escada, de Jorge Andrade. A Beata Maria do Egito, de Raquel de Queiroz, salvo erro meu. E A Escada, de Jorge Andrade, no qual ela interpreta a esposa de Francisco, o Cláudio Correia Castro, filho mais velho de Antenor e Milica, Rodolfo Maier e Carmen Silva. Nesse teleteatro também temos Karen Rodrigues, Luiz Parreiras, Antônio Fagundes, Imara Reis, Haroldo Bota, João Signorelli, entre outros. Depois de O Espantalho, Esther Góes estreou na TV Globo como a Adelita na novela Te Contei, de Cassiano Gabos Mendes, uma novela das 7, na qual ela formou um triângulo amoroso com os personagens da Suzana Vieira e do Denis Carvalho. E, depois disso, participou de outros projetos na TV Cultura, como Cabaré Literário, A Aventura do Teatro Paulista, que era apresentado por ela e pelo Everton de Castro, isso aí na virada dos anos 70 para 80, e nesse começo dos anos 80 ainda participou de duas novelas na TV Bandeirantes, que foram Pé de Vento, de Benedito Rui Barbosa, e Um Homem Muito Especial, de Rubens Evaldo Filho, Jaime Camargo e Consuelo de Castro. Essas duas novelas foram feitas entre 1980 e 1981. Os papéis dela, respectivamente, foram, salvo erro meu, a Maíra e a Nenê. Em 1981 para 82, a atriz participou de alguns projetos do ciclo do Teleromance, novamente na TV Cultura, adaptações de livros da nossa literatura recente até, na maioria dos casos, para a televisão, em pequenas novelas de 20 a 30 capítulos. Esther Góes participou de O Fiel e a Pedra, da obra de Osman Lins, com texto de Jorge Andrade. Foi a Teresa, mulher de Bernardo, que era o Flávio Galvão. Bernardo, que tinha uma grande rivalidade na história da novela com o Nestor, que era o Leonardo Vilar. Ela foi Daniela em O Pátio das Donzelas, baseado na obra de Maria de Lourdes Teixeira, com texto de Rubens Evaldo Filho. E esteve também no elenco de O Resto é Silêncio, de Mário Prata, escrito a partir da obra de Érico Veríssimo, um romance homônimo. Em 1982, a atriz viveu Adriana, uma veterinária, na novela Elas por Elas, de Cassiano Gabos Mendes, que chegou recentemente ao Globoplay. Adriana, no passado, quando adolescente, havia sido muito apaixonada por um namorado chamado Jaime,
que era o Carlos Zara. Mas ele a trocou por uma menina mais rica, ali da turminha da escola deles, que era a Helena, personagem da Aracy Balabanian. 20 anos depois da formatura da turma, uma das amigas, a Márcia, que é a Eva Vilma, resolve reunir a turminha. E claro, chama tanto a Adriana quanto a Helena. Existe aí um clima nesse reencontro, né? Mas há um elo maior ainda que une essas duas, a Helena e a Adriana, mais do que o amor pelo mesmo homem. O pai de Helena, que é o Dr. Miguel, Mário Lago, trocou duas crianças na maternidade quando a filha foi dar à luz, porque ele fazia questão de um neto para dar seguimento aos seus negócios, enfim. E caso a filha dele desse à luz uma menina, que foi o que aconteceu, ele pagou uma enfermeira, Dona Eva, Natália Timber, para trocar por um menino. Assim, esse menino, que é filho da Adriana, foi criado como neto do Dr. Miguel, que é o Gil, o Lauro Corona. E a Adriana criou com o seu marido, que já é falecido quando a história começa, a filha da Helena e do Jaime, que é a Miriam, vivida pela Tássia Camargo. Depois dessa novela, que a atriz gostou muito de fazer, e ela já definiu a televisão como uma espécie de parque de diversões, no qual não só ela se exercita e se diverte, se exercita na sua arte, se diverte, mas ainda ganha para isso e relativamente bem, né? Isso em comparação com a vida de teatro, claro que é totalmente diferente. A atriz participou, depois de Elas por Elas, de outros projetos, como, por exemplo, Meu Destino é Pecar, a minissérie do Euclides Marinho, baseada na obra de Nelson Rodrigues, em 1984. Um dos trabalhos que ela fez com o diretor Ademar Guerra, que citamos aqui há pouco. Fez a novela Novo Amor, na TV Manchete, em 1986. Participou de Direito de Amar, como Dona Leonor, mãe de Rosália, que era a Glória Pires, nessa novela de 1987, do Walter Negrão, baseada na obra de Janete Claire, uma obra de rádio da Janete Claire, com direção do Jaime Monjardim e também do José Carlos Pieri, casada, Dona Leonor, com o senhor Augusto, que era o Ednei Giovenazzi. A atriz esteve no elenco de Pacto de Sangue como Violante, novela da Regina Braga, em 89, que estreou praticamente toda gravada, na novela das 6 da TV Globo. Substituiu Nívia Maria, que havia acertado primeiro para fazer a personagem, como Glória em Cortina de Vidro, do Valcir Carrasco, uma produção da Mixon, exibida pelo SBT entre 89 e 90, e isso sempre fazendo muito teatro. Então, por mais que ela também tenha feito bastante televisão, o teatro, podemos dizer que foi uma prioridade na vida da Esther sempre, mas isso não a afastou das telas por períodos muito prolongados. No decorrer dos anos 90, para citar alguns dos seus trabalhos, como eu disse, em várias emissoras, ela esteve em Felicidade, novela do Manuel Carlos, entre 91 e 92, no papel de Alma, mãe da vilã, a Débora, que era a Viviane Pasmanter. O pai era o Otton Bastos, Gerson. Participou também de Sex Appeal, minissérie do Antônio Calmon, em 1993. 74.5, Uma Onda no Ar, o papel da Estela. Salvo erro meu, era a mãe da mocinha da história, a Luísa, que era a Letícia Sabatella, né? Esteve também no elenco de Perdidos de Amor, na Bandeirantes, em 1996, novela da Ana Maria Mauretson, como Ângela. Em 97, gravou, mas nós só pudemos assistir em 2001, a personagem Laura Gonzalez, um grande destaque de O Direito de Nascer, novela dirigida pelo Roberto Thalmann, texto de Aziz Bajur e Jaime Camargo, da obra de Félix Canhê, uma nova adaptação desse clássico da dramaturgia latina. E de lá para cá, esteve em produções, quase todas elas, da Record TV, na qual ela ingressou em 2005 e desde 2005 fez muita coisa na Record TV. Foi Beatriz em Prova de Amor, novela do Tiago Santiago, entre 2005 e 2006. Foi a grande vilã Doroteia, mãe do Felipe, Luciano Zafir, que fez da vida da Alice, a Vanessa Gerbelli, um inferno em Amor e Intrigas, da Gisele Joras, entre 2007 e 2008. Participou também de Bela a Feia, do Gustavo Reis, né? Ou melhor, da Gisele Joras novamente, uma adaptação do original colombiano do Fernando Gaitán, de Eu Soy Betty La Fea, entre 2009 e 2010.
E com destaque também nessa trajetória da Esther na Record para a dona Yolanda Flores, primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, em 2014, na excelente minissérie do Marcílio Moraes, Plano Alto. O governador, marido dela, era o Guido Gracindo Júnior. E outros trabalhos como Milagres de Jesus, mais recentemente Gênesis, enfim. A atriz participou de muita coisa, Bela Aventura, tornou-se uma figura muito comum na dramaturgia da Record TV para ganho nosso, né? E como ela, vários outros talentos, a exemplo do próprio Gracindo Júnior já citado, Jonas Bloch, Silvia Pfeiffer, Denise Del Vecchio, Maria Cláudia Castrinho, Silvia Bandeira, muita gente boa está e esteve na dramaturgia da Record. E agora com a reprise de Vidas em Jogo, vamos ter mais uma prova disso. Esther Góes é uma atriz que sempre abrilhanta os trabalhos dos quais ela participa. E como ela própria declarou recentemente, quando foi homenageada pelo programa Persona, essa ideia do Atílio Bari na TV Cultura, ela aos poucos foi entendendo na televisão como fazer para que um personagem aparentemente pequeno, sem maiores possibilidades, se tornasse uma coisa interessante para o público, claro, e também para ela como atriz. E isso é possível da gente ver quando nós percebemos uma personagem como a Laura de O Direito de Nascer, que era importante, mas era uma personagem coadjuvante, não estava no núcleo central ali da família de Maria Helena, Mamãe Dolores, Dom Rafael, Albertinho Limonta, enfim, mas tinha uma trama e a atriz valorizou com os seus parceiros de núcleo, Cíntia Benini, Gustavo Haddad, Angelina Muniz, Marcelo Mansfield, enfim, todas as cenas quanto foi possível e deu um show de interpretação, como aliás é do seu feitio. Esse é um trabalho que eu gosto muito da carreira da Esther, talvez o meu preferido. O fã, eu peço que me perdoe porque realmente nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre a carreira da Esther Góes, que é muito rica. Na próxima semana nós estamos de volta com mais uma homenagem a alguém muito importante no nosso cenário artístico aqui no Vale a Pena. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Tchau!